Você já deve ter feito de tudo para aumentar o seu limite no Itaú, então nesse vídeo eu vou te mostrar como que você aumenta e já vou te mostrar na prática aqui. Eu vou dar dicas do que eu coloquei em prática. Se a gente for acessar aqui, ó, vou acessar meu limite para você ver. Então, limite disponível, tô zerado. Mas se a gente for pegar aqui no total, ó, limite do cartão, eu tô no limite de 31.680, mas eu usei mais do que o meu limite. Eu cheguei a utilizar 36 mil desse limite, então eu consegui limites maiores do que o próprio Itaú me liberou. Então eu vou te mostrar aqui as dicas para você conseguir não só limites altos, mas você conseguir até aquele limite flexível que seria esse, que eu posso continuar passando cartão de crédito mesmo tendo estourado o limite. Mas antes, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o nosso site oficial com os melhores cartões do momento. Aqui são os cartões que mais estão aprovando, inclusive um deles é o Itaú Platinum. Então, está em um momento onde o Itaú está liberando mais crédito e pode ser uma alternativa para você conseguir aumentar o seu limite rapidamente. Nessas fases que o Itaú ele aumenta o limite dos cartões, aprova com mais facilidade, são os momentos mais fáceis de você conseguir limites melhores. Eu quero pedir a sua ajuda, nosso canal está quase chegando na marca de 1000 inscritos, falta só 90, ó, 910. Então eu conto muito com a sua ajuda. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve no nosso canal. Essa meta é fundamental para os canais que estão começando. Depois que eu bater essa meta, não vou pedir para você se inscrever mais nem deixar like. Fica tranquilo, é só nesse momento que eu preciso muito da sua ajuda. A primeira coisa que você precisa saber, eu já vou passar aqui para as dicas, mas eu vou contar do meu histórico para você poder entender como que eu consegui aumentar esse limite. Eu tenho esse cartão do Itaú mais ou menos há uns 3 anos. Quando eu solicitei da primeira vez, na época, era o Itaú Clique. E esse cartão, o Itaú, ele liberava mesmo se você não abrisse a conta Itaú. Como uma das primeiras contas bancárias que eu tive no passado era do Itaú, na época eu não tive uma boa experiência, que era uma conta salário, eu não queria ter conta corrente, era muito jovem, não pensava nessas coisas. Então eu só usava a conta salário do Itaú e usava ali um CDB deles. Depois que eu saí da empresa que era vinculada ao Itaú, eu cancelei essa conta. Então eu fiquei muitos anos sem o Itaú, nem tinha muito interesse, porque na época cobravam taxas e tudo mais. E aí depois que surgiu essas contas digitais com taxa zero, entre outras coisas, que o Itaú tirou essa tarifa da conta. Só que quando eu solicitei esse Itaú Clique, eu pensei em não abrir a conta inicialmente, porque não precisava. Então eu solicitei apenas o cartão Itaú Clique e eu gerenciava ele pelo aplicativo dos cartões Itaú. Então por ali, inicialmente eu consegui um limite de 3.300. A média dos limites que eu consegui em outros bancos era essa faixa de 2.500 a mais ou menos 3. Era bem difícil passar disso. E no caso do Itaú ele me deu uma média acima do que os outros bancos estavam ofertando. Naquela mesma época eu solicitei no Bradesco aquele Amex Green, o American Express, e eu consegui um limite de 3.100, foi bem parecido, mas o do Itaú ainda foi um pouco superior. E aí nessa mesma época eu fiz o teste com esses dois cartões, eu usei os dois da mesma forma e o Itaú em 8 meses passou de 3.300 para 21.600 e o Amex Green não mudou nada. Então assim, o Itaú, fazendo essas dicas que eu vou passar para você aqui, você vai conseguir aumentos. Lógico que a realidade que eu estava naquele momento, talvez é uma realidade que você não esteja nesse momento agora. Que na época eu estava fazendo uma reforma na casa e eu precisava de limite. Então eu passava muito cartão de crédito e eu pagava adiantado às vezes a fatura para liberar o limite para eu poder movimentar. Então movimentava bastante. Mas tem muita gente que às vezes movimenta em outros bancos e não consegue. Então eu vou te dar aqui algumas sacadas. Primeiro a gente tem que entender os critérios que o Itaú utiliza. Hoje o Itaú Clique não é mais possível você solicitar sem abertura de conta. Justamente porque o principal critério que o Itaú quer é que você seja o cliente principal no Itaú. Então ele quer que você abra a conta no Itaú e você use como conta principal e que você movimente essa conta. Esse é o foco do banco. Conta que está saldo zero não dá lucro para o banco. Então o banco ele precisa te convencer a movimentar a sua conta de alguma forma. Uma delas é te liberar um limite de crédito para você já usando esse limite de crédito. Então o que o Itaú mais valoriza é movimentações. Porque as movimentações elas provam que você está usando a conta ativamente, que você é um cliente ativo. Uma outra coisa que eu quero esclarecer para você, que já vai resumir bastante esse vídeo, é que todo banco ele tem um algoritmo, uma inteligência que está avaliando a sua usabilidade do aplicativo. Eu vou resumir para você com exemplos práticos. Se você entrar em qualquer site no Google, qualquer movimentação que você fazer, existem vários algoritmos que a gente chama de pixels que ficam rastreando o que você está fazendo. E às vezes você clica em um site de compras e às vezes nem vai fazer compra, depois você vê em outros sites aqueles anúncios daquela loja que você entrou. Isso é porque existe um rastreamento na internet. E no aplicativo do banco é a mesma coisa. Uma estratégia que os bancos utilizam é analisar esse perfil de utilização do aplicativo para ofertar produtos que
encaixam no seu perfil para justamente aumentar a receita do banco. Então vou dar um exemplo aqui que eu já fiz esse teste. Eu entrei, por exemplo, no empréstimo lá no aplicativo do Itaú e eu saí desse empréstimo. Eu só fiz a simulação e saí. Depois eu fiquei recebendo mensagens do Itaú falando: porque você não fechou o empréstimo, nós temos uma condição melhor para você. Ou seja, eles estão analisando o que você faz no aplicativo. Então o banco ele sabe se você é cliente ou não do banco e quais são as suas intenções com o banco e o que você pode ofertar para eles como cliente. O que você pode contratar? No meu caso, por exemplo, eu tenho esse cartão que eu posso passar valores acima do meu limite, que o Itaú aprova, e o Itaú me oferta outros cartões de crédito também com limites bem menores, porque a ideia é te dar um limite menor para você ir usando e aumentar depois, porque eu já tenho um cartão com limite alto, mas para mim não tem necessidade, mas eles ofertam. E também empréstimo. O banco ele está liberando crédito para mim, inclusive eu recebo ligação da gerente da agência que eu escolhi lá para a conta digital do Itaú. Então, se você é ativo no banco, ele vai te ofertar crédito. Então, a primeira coisa, histórico de pagamentos com o Itaú. Não tenha atrasos com o Itaú, não faça pagamento de fatura, não atrase contas. Se você tem alguma dívida antiga, regularize essa situação. O uso do limite do cartão de crédito, nessa época eu usava mais de 80% do limite, às vezes até 100% dele, aí eu antecipava a fatura para liberar esse limite e usar mais. Então o banco ele viu, opa, essa pessoa aqui ele consegue ter limites maiores porque ele tem um valor aí de movimentação. Uma outra coisa aqui, uma dica para você, o Itaú ele analisa suas informações em outros bancos, então se você tem grandes movimentações nesses bancos, traga para o Itaú que você tem mais chances. O tempo de relacionamento, ou seja, quanto mais tempo de conta, melhor. O Itaú ele começou a fazer a análise comigo nos primeiros 3 meses. Então, com 3 meses ali de utilização, ele fez a primeira análise e aumentou meu limite. Depois, com mais 3 meses, ou seja, de 3 em 3 meses, esse algoritmo ele analisa o que você fez naquele último momento para avaliar se ele vai aumentar esse limite ou não. Então, às vezes, você fez alguma coisa errada esse mês, vai corrigindo isso para que na próxima análise você tenha uma aprovação de limite maior. Quantidade de dinheiro movimentado na conta, uso de produtos do Itaú, então utilize os cofrinhos do Itaú. Agora tem outras funções que você pode desfrutar. Tem a antecipação de parcelas, você vai fazer uma compra no cartão, você pode antecipar as parcelas, ganhar um desconto e ainda ganhar relacionamento com o Itaú, porque ele mostra que você tem uma vida financeira melhor, mais estruturada e assim ele libera mais limite para você. Também usar os cofrinhos, colocar investimentos, nem que seja 5, 10 reais, já vai te ajudar a você escalar essas movimentações e o Itaú ver que você é um cliente ativo. Comportamento financeiro saudável, que está tudo englobado aí dentro. Restrições no CPF, ou seja, se tem negativação em outros bancos, o Itaú consegue verificar isso. Então, se você regularizar essa situação, também mostra para o Itaú que você já está estruturando novamente a sua vida financeira. Isso é muito positivo. Você está precisando de dinheiro para acertar a sua vida financeira ou pagar aquela dívida alta? Você sabia que dá para você antecipar o seu FGTS que está travado ou que está parado lá na sua conta em menos de 30 minutos pelo celular? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, o link da Ecoropen. A Ecoropen é uma empresa autorizada pelo Banco Central, uma correspondente bancária. Ela trabalha em parceria com vários bancos diferentes. Você pode pesquisar as melhores condições e fazer simulação com as menores taxas. Tudo isso diretamente pelo WhatsApp. E lembrando, isso aqui é uma linha de crédito, então só faça se você realmente precisa. Solicitações frequentes de aumento de limite, você ir lá no atendimento do chat, pedir aumento de limite, isso é totalmente ruim. O banco ele vai te ofertar limite se você pedir ou não. Então, no meu caso, eu nunca pedi um aumento de limite para o Itaú. Ele sempre analisa a minha movimentação. Então, no seu caso, também não peça, porque ele vai entender, por que ele está pedindo limite? Ele quer gastar mais do que ele deveria? Então, isso pode ser sinais negativos que vão fazer com que o banco não oferte mais limite para você. E o perfil de consumo, como eu falei, o banco ele tem um algoritmo dentro do aplicativo. Ou seja, tudo que você faz ali, ele sabe. Então, ele vê quais são os seus gastos. Então, vamos supor, você usa o cartão de crédito para jogar no Tigrinho. O banco sabe. Então, ele sabe que você é uma pessoa que é descontrolada e tem vícios. Então, isso vai fazer com que o banco, às vezes, não te dê mais limite, porque ele sabe que você vai estourar esse limite e, às vezes, vai dar o calote no banco. Agora ele vê que o seu perfil de consumo você está gastando com coisas domésticas. No meu caso era muita compra de material de construção, itens de casa. Então tudo isso mostra, ele está passando por uma reforma. Então ele liberou ali e manteve esse limite depois, já sabendo que eu estava pagando em dia. Então essas movimentações, esses tipos de utilização de conta, o banco está observando. Então aqui algumas dicas práticas para você. Às vezes você, pela teoria, você não entendeu qual é o critério de avaliação do Itaú. Aqui eu vou te mostrar na prática o que você tem que fazer. Primeira coisa, atualize todos os seus dados cadastrais. Então vai lá na sua configuração de conta do Itaú, atualize tudo.
atualize a sua renda. Se tiver comprovante para enviar, você envia o comprovante mais atual, dados de telefone, e-mail. Coloca uma foto de perfil. Você deve ter visto lá na gravação de tela que eu tenho uma foto de perfil. Isso mostra o quê? Que você é engajado. 99% dos clientes não colocam foto de perfil, porque acha isso idiota. Ele entra no aplicativo, sai do aplicativo. Agora a pessoa coloca uma foto, mostra, opa, esse cliente aqui está engajado, ele quer usar mais o aplicativo. Às vezes entra pelo menos uma vez ao dia ali, vê o seu saldo, vê seus investimentos. Isso mostra que você é uma pessoa interessada na sua conta, que você utiliza como conta principal. São coisas simples. Ah, isso aqui é idiota, não faz sentido nenhum. O algoritmo está olhando. Cada clique que você dá no aplicativo é registrado e até o tempo que você fica dentro do aplicativo é observado. Quando você rola a página, você pode ver que as principais funções estão no início do aplicativo, porque a maioria das pessoas não desce até o final da página do aplicativo. Então ele avalia tudo que você faz. Então use bem o aplicativo que você vai ver as diferenças. Faça uma portabilidade de salário, isso dá para você fazer mesmo que a empresa que você trabalha hoje seja conveniada com outro banco. Você pode pedir no aplicativo do Itaú a portabilidade e o próprio Itaú resolve isso para você. Aí você vai começar a receber o salário dentro do Itaú, assim o Itaú vai saber qual é a sua renda, vai projetar uma renda presumida no aplicativo e assim ele pode te projetar melhores limites dentro dessa renda presumida. Então, movimentação de conta, Pix, pagamento de contas, recebimento de salários, transferências para terceiros. Esse negócio de ficar com duas contas, ficar mandando dinheiro de uma para outra, isso não é movimentação. O banco não considera, ele sabe que não é para outra pessoa. Então faça movimentações do dia a dia que você vai ver a diferença. Pagar sempre a fatura integral no vencimento, ou seja, nunca faça pagamento mínimo nem pagamento em atraso. Pagamento adiantado também é ok, se você fazer vai ser bom. Se você quiser antecipar parcelas para pegar desconto, melhor ainda, porque mostra que você tem um equilíbrio financeiro. Usar cartão com frequência, mas sem exageros, então o que você puder passar no cartão de crédito, você passa, desde que não extrapole os limites, porque isso mostra que você pode ser descontrolado. Concentrar os gastos no Itaú, manter o CPF limpo em outras instituições. O Itaú ele tem a opção de Open Finance, então ele pode pegar informações de outros bancos, é só você autorizar pelo aplicativo, isso aumenta a sua chance de você ter mais limite. Fazer investimentos nem que seja com 5, 10 reais, vai colocando ali, um mês coloca 10, outro mês coloca 20, o que você puder colocar vai ser legal, porque isso mostra que você está utilizando o Itaú como principal, porque você tem o seu dinheiro aplicado ali dentro. Então assim, essas dicas elas funcionam, lógico que para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras pessoas vai ser no longo prazo. Então, no meu caso, por exemplo, em 8 meses eu já levei um susto ali, já tive um limite bem alto. Outras pessoas podem levar 1 ano, 2 anos, mas saiba, isso aqui funciona e é o que o banco utiliza. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Você viu esse limite? Hoje eu consigo passar valores acima desse limite que eles aprovam. Sem contar que eu tenho financiamento no meu nome. Ou seja, as minhas dívidas, o que eu tenho de gasto é muito maior do que o valor que eu ganho. E o Itaú sabe disso. E mesmo assim ele libera mais limite. Por quê? Ele vê que eu não tenho nenhum atraso, eu tenho a minha vida em dia, eu coloco ali investimentos no Itaú, mesmo eu tendo financiamento em outro banco, ele vê que eu pago em dia, porque ele consegue ver isso pelo Banco Central. Tem muita gente que fala assim, o banco não libera mais limite, que ele vê que você tem muito crédito aprovado e ele não vai te liberar mais. Isso aí é balela. Porque no meu caso, eu tenho um financiamento do imóvel que eu moro atualmente, que é um valor alto. Se a gente pegar o limite do Itaú, foi um limite razoável, o Banco Inter me liberou o limite de 25 mil e não faz nenhum sentido, porque a minha renda é muito inferior a esses valores que tem me ofertado. Ou seja, o banco ele avalia o seu comportamento e o como você lidar com grandes valores ali de limite, de fatura. Então fica tranquilo, vai utilizando que eles vão aumentar. O maior impeditivo hoje de um banco aumentar o seu limite é se você ficar atrasando fatura, fazendo pagamento mínimo, coisas desse tipo. Não usar o aplicativo, deixar a conta parada lá no saldo zero, deixar o cartão parado sem usar o limite. Essas coisas que vão te impedindo de conquistar mais limite com o banco. E com o Itaú não é diferente. Mas vamos dizer que você tá de saco cheio do Itaú. Mas eu já fiz tudo isso já há 5 anos e não resolveu nada. Eu quero outro cartão de crédito. Vai lá na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com os melhores cartões do momento. Um banco que pode dar mais crédito para você se você não tiver crédito no Itaú direito é o Banco Santander. Lógico que o caminho é o mesmo. As mesmas coisas que você aplicar no Itaú, você pode aplicar no Santander que vão funcionar. Só que às vezes tem pessoas que não conseguem. Por exemplo, eu não consigo um limite alto no Bradesco, não consigo no Banco do Brasil, mas no Itaú eu consegui. Então vai de cada perfil, mas o importante é você testar as possibilidades. Não deu certo em um, você testa no outro que uma hora vai chegar a sua vez. E se hoje você quer saber os cartões que estão liberando os melhores limites iniciais, eu vou deixar esse vídeo aqui na tela para você com as melhores opções desse momento. Eu já tinha
ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.